Várias reclamações chegando aqui de pessoas revoltadíssimas, porque em meio a tantos e tantos reajustes nessa pandemia, ainda tivemos que enfrentar também o aumento da energia elétrica, já aí na bandeira vermelha há algum tempo. Sem energia, diz aqui o Marquinhos, vários ovos se perderam por causa da chocadeira que ficou aí sem energia elétrica. Outras participações também chegando aqui dos nossos telespectadores. Maicon Leão está em um setor que teve enormes prejuízos, principalmente no comércio. Onde é esse bairro? Maicon, bom dia para você. É o Jardim Petrópolis, Luciana. Bom dia para você, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. A gente fala ao vivo, direto aqui do setor, que teve muito prejuízo nas casas das pessoas, com materiais que estavam na geladeira, mas também, principalmente, em relação ao comércio. A gente está aqui em frente a essa mercearia do Seu José. O prejuízo dele só não foi maior, porque ele tirou o sorvete, as coisas do freezer daqui e levou para o outro setor aqui ao lado. Conseguiu um colega que aceitou que ele levasse o freezer para lá e conseguiu, assim, evitar o prejuízo. Mas os moradores se reuniram aqui, inclusive chamaram o Jornal do Meio-Dia, porque poucos minutos antes da gente chegar aqui, algumas quadras ainda estavam sem energia. E o problema aqui não começou com a ventania de sexta-feira, não. Segundo eles, a energia acabou na sexta, antes daquela ventania, mas ao longo da semana eles já tinham passado por esse prejuízo. Boa tarde. Boa tarde, exatamente, é um problema crônico que não suporta a carga o transformador. Os próprios colaboradores da Enel já vieram, fizeram medição da carga e nós não estamos recebendo a energia que a gente contrata, que é 220. Está chegando energia 180, 190 quilowatts. Então isso é uma responsabilidade. Se vocês forem em frente à nossa empresa, tem um gerador ligado lá, queimando equipamento, policorte, no break, enfim, uma situação horrível. A gente não pode continuar passando por isso e aceitando esse tratamento como consumidor dessa empresa que fornece energia para o nosso estado. Além de ter que pagar mais, por exemplo, na contratação de um gerador para não ficar sem o serviço, a gente tem inclusive o Reginaldo, ele que é proprietário de uma empresa de alimentação, de uma fábrica pães lá. Ele teve um prejuízo de mais ou menos 50 mil, Reginaldo? Aproximadamente 50 mil reais. Pão de queijo congelado, salgadinho, pão francês, perdeu tudo. Então, tá com uma carreta inteira ali que vai ter que ser descartada. Tá jogando fora, ainda tem que pagar para jogar fora ainda, porque a prefeitura não tira. Mas desde sexta-feira, sem energia, no começo da semana acabou, não adianta. Hoje já acabou cedo de novo, começa a fabricar, a energia acaba. E quando vocês ligam lá para informar do prejuízo, que está sem energia, qual que é a resposta que eles dão? Nada, não dá resposta, diz que não é com eles, passa outro número para a gente liga, eles passam outro número e vai levando a gente com a barriga. E se atrasar 2 dias, eles vêm cortar. O problema é esse. Obrigado pela sua participação. Vou pedir para o Anderson mostrar para a gente. Ali tem um gerador. Segundo os moradores, ele precisou ser trocado ontem por conta de problemas. Mas mesmo com essa troca, várias casas aqui da região continuaram sem energia hoje pela manhã. Foi por isso que vocês chamaram o Jornal do Meio-Dia aqui. Sim, porque eles não resolviam o problema. Os canais de comunicação da Enel, a gente entra em contato, eles não dão retorno. Falaram que mandou a equipe às 16 horas no sábado e essa equipe falou que não poderia arrumar o problema, que teria que ser um caminhão. O caminhão veio ontem à noite, trocou o equipamento, porém, hoje pela manhã ficamos sem energia até às 11 horas. Foi quando a Enel resolveu o problema, entrou em contato conosco para ver se tinha resolvido. Agora foi resolvido, próximo de vocês chegarem aqui. Obrigado pela participação do senhor. A gente está com um representante da Enel para responder as perguntas do senhor. Eu queria que o senhor fizesse a pergunta para ele. Na sequência, tem um link ao vivo para justamente tirar essa dúvida. Olha, eu gostaria de saber qual a providência vai ser tomada. Porque a gente tem empresas, além das residências, a gente trabalha, cara, dia e noite para honrar os nossos compromissos e não tem um serviço prestado. Eu vi você perguntando o que liga. Eu tenho ligações aqui, ó, que eu posso mostrar para a Enel, mais de 30 minutos em espera. A pessoa atende e fala que é outro departamento. Liga na ouvidoria, eles falam que vão resolver. A semana passada inteira fazendo essas ligações não resolve. Aquele transformador ali, ó, os técnicos deles estavam aqui, ele falou, eu fui conversar com eles, falou, não tem nada que fazer. O equipamento não suporta essa carga de energia. Obrigado pela participação do senhor, Lucílio, Luciana. Agora a gente aguarda a resposta, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o representante da Enel para conversar diretamente aí com esses moradores. Você vai fazendo essa ponte nesse link, Maicon, porque como a gente faz questão sempre de reforçar,
Estamos aqui ao lado do povo e que mais nos interessa é a providência. Por isso, nós convidamos aqui o Roberto Vieira, diretor de Planejamento e Gestão da Enel, para que converse o que dizer a esses moradores, Roberto, e também comerciantes, lamentando aí do prejuízo e também do mau atendimento. Uma boa tarde, obrigada pela presença. Boa tarde, obrigado pelo espaço para a gente poder fazer essa comunicação direto com o cliente. Pode conversar diretamente com eles, então, aqui na tela. O primeiro ponto que eu queria colocar é que a gente lamenta o ocorrido, realmente a gente lamenta. A providência que a gente vai tomar para esse caso específico, após já a energia ter sido restabelecida, vamos enviar ainda hoje uma equipe de técnicos especializados para fazer uma inspeção detalhada nessa rede. Para fazer uma inspeção, verificar se realmente o transformador está coerente com a carga do local, se tem algum outro princípio de defeito que pode virar uma interrupção e a partir daí a gente conseguir fazer a correção rapidamente. Realmente as equipes, nesse período que a gente tem muita ocorrência, como o que aconteceu sexta-feira por conta dos ventos, elas fazem um reparo emergencial primeiro e fica anotado para retornar um técnico especializado. Eu vou garantir que vá hoje uma equipe de técnicos especializados para fazer uma verificação minuciosa nessa rede. Roberto, o telespectador quer saber, o cliente da Enel quer saber. A Enel, ela divulgou alguns investimentos que fez em todo o estado. Como que está essa questão de investimento em Goiânia e na região metropolitana? Porque eles querem saber por que qualquer tipo de vento é capaz de simplesmente derrubar toda a distribuição e pessoas ficam, como aí no Jardim Petrópolis, até 40 horas sem energia elétrica. O porquê isso está acontecendo e quando isso vai ser resolvido? Falando de investimentos, a gente continua com o nosso plano de investimentos, não somente para melhorar a qualidade da rede, mas para aumentar a disponibilidade de energia. O que ocorreu na sexta-feira não foi uma condição normal de vento, mesmo para essa época do ano. Foram ventos acima de 100 km por hora e que perduraram durante um longo período de tempo, né? Realmente vocês devem ter verificado aí um vento durante muito tempo em todas as regiões da cidade, e não só da cidade, mas da região metropolitana. O que a gente faz em situações como essa é colocar o máximo de recurso disponível para atendimento emergencial. Nesse caso específico da sexta-feira, a gente dobrou a quantidade de equipes, trouxemos equipes de outras regiões para fazer o atendimento. Mas como são defeitos que normalmente são projeção de árvores contra a rede, árvores que caíram e romperam cabos, em alguns casos até derrubaram os postes, esses defeitos demoram mais tempo para serem reparados. Por isso, em algumas situações, ficamos sim com energia desligada por muito mais tempo que o normal. Agora, nesse momento, a gente já tem 99,9% dos clientes que foram impactados no final de semana restabelecidos. Até o final do dia de hoje, o nosso planejamento é reparar todas as residências, né, e retomar a energia para todos os clientes que tiveram impacto. Roberto, feito o compromisso aqui ao vivo com esses moradores e comerciantes do Jardim Petrópolis, como aqui no Jornal do Meio-Dia, vocês da Enel sabem muito bem que problema mostrado é problema resolvido. Nós queremos acompanhar essas equipes que vão hoje ao Jardim Petrópolis, ok? Maicon nos ouvindo. E Maicon transmita essa informação aos moradores e também comerciantes, e aproveitando também você tem uma participação aí com eles, não é isso? Exatamente, Luciana. Eles estão, inclusive, agora conseguindo ouvir essa conversa toda pela televisão aqui, porque a energia voltou tem cerca de 10 minutinhos. Mas o Reginaldo está aqui porque ele tem uma pergunta para esse representante da Enel. Seu prejuízo foi de mais ou menos 50 mil. Qual que é a sua pergunta? Agora eu quero saber quem vai pagar meu prejuízo. Quero saber de você, presidente da Enel. Quem vai pagar o prejuízo meu? Aproximadamente 50 mil, está lá na porta da minha fábrica. Pão de queijo, alimentos congelados, tudo perdido. Quem vai pagar? No caso desses prejuízos, eu até estendo para ampliar a pergunta, Luciana. Quem teve esses comerciantes que tiveram equipamentos queimados, essas coisas mais comerciais, tem como reaver esse prejuízo? Da Enel, Roberto Vieira. Vamos entrevistar também o representante do PROCON, mas que tal resolver diretamente com a empresa, Roberto? Isso é possível? Esclareça, por favor, diretamente a todos esses que estão reunidos agora aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia. Bom, a Enel, assim como todas as distribuidoras de energia elétrica do Brasil, ela faz ressarcimento de danos elétricos desde que seja comprovado que há uma relação com o defeito, que a rede elétrica causou esse prejuízo. Para que todos os clientes que se sentam lesados possam ter o processo iniciado e possam ser ressarcidos, eles têm que procurar os nossos canais de atendimento. Pode ser em uma loja física,
pode ser através da internet, pode ser através de telefone, o atendente vai dizer exatamente o procedimento que tem que ser seguido. Tá? Tem uma série de documentações que tem que ser juntadas, inclusive orçamentos para poder fazer o reparo dos equipamentos, e ele vai poder relatar todos os prejuízos que ele está requerendo nessa oportunidade junto com a nossa equipe de atendimento. Isso é muito burocrático, Roberto? Existem casos de ressarcimento concretos que a gente possa, inclusive, mostrar? Claro, existem casos, sim, de ressarcimentos concretos que podem ser mostrados. A gente segue rigorosamente a Resolução 414 da Agência Nacional de Energia Elétrica, e todos os casos em que a gente tem cobertura por essa resolução são ressarcidos. O procedimento não é muito burocrático, é um procedimento que pode ser feito por qualquer um dos nossos clientes, basta procurar nossos canais de relacionamento com uma conta de energia para poder dar início ao processo. Tem mais bronca dos clientes Enel aí na tela. Vamos ver o nosso WhatsApp, é o Giovanni. Desde sábado está sem energia nas transportadoras atrás do UGOL. São 4 transportadoras paradas. Por quê? Eu vou pedir para que esses casos sejam passados à nossa assessoria de imprensa, todos eles serão respondidos, né? Todos os casos de sexta-feira, como eu disse a vocês, 99,9% já foram reparados, e a gente está trabalhando para chegar a 100% então, a unidade ainda consumidora, hoje. né, Luciana, desse telespectador, e vamos repassar então para a assessoria. Lembrando que é a mesma região do Jardim Petrópolis, onde continuamos ao vivo lá. Mais uma participação, Adriana, do Cruzeiro do Sul, em Aparecida. Desde sexta estamos com a nossa energia oscilando demais, cai lá embaixo e quando volta vem com força total. Nós já estamos cansados de ligar pedindo solução. Roberto, são muitas reclamações de demora até mesmo no atendimento por telefone, dirá a chegada da equipe ao local. E aí? Quando a gente tem eventos desse tipo, a gente tem muito chamado acontecendo ao mesmo tempo. E muitas pessoas querem falar com os nossos atendentes. E a gente entende isso e coloca o máximo possível de atendentes disponíveis. No caso desse final de semana, nós triplicamos a quantidade de pessoas disponíveis no nosso call center para fazer atendimento. Nesse tipo de situação, em que a gente tem tempestades ou quantidade de ventos muito grandes, é importante que os nossos clientes também usem os nossos canais digitais. Procurem usar o WhatsApp, procurem usar o atendimento por SMS, o nosso aplicativo, que está disponível em todas as lojas de aplicativos, e também o nosso site. É a mesma coisa do que falar com um atendente, é o mesmo processo. Ele vai colocar o número do cliente, o número da unidade consumidora, vai gerar o protocolo na hora com a previsão de chegada da equipe. Só mais aliás, não é nenhum questionamento, é um desabafo também da telespectador. Gostaria de saber da Enel por que até hoje a empresa não se programa para esse período de chuva e ventania. A gente se programa e isso possibilitou que a gente desse uma resposta muito rápida a essa emergência de sexta-feira. Como eu comentei, é um caso atípico, ventos de mais de 100 km por hora que projetaram árvores inteiras na nossa rede. Quanto a isso, não há manutenção preventiva que possa ser feita. A gente pode fazer podas para livrar os galhos que estão tocando a rede, mas não suprimir as árvores, né? E isso permitiu, esse monitoramento antecipado permitiu que a gente conseguisse trazer mais de 1.200 equipes para atendimento emergencial. Só aqui em Goiânia e região metropolitana a gente chegou a 600 equipes. No estado como um todo foram 7.000 pessoas trabalhando ininterruptamente desde sexta e continuam trabalhando hoje, inclusive, até que a gente consiga restabelecer a energia para todos os nossos clientes. Você disse, Roberto, que pelo menos 99% dos consumidores já tiveram restabelecimento do serviço. Realmente, no Goiânia Viva, o pessoal disse que voltou ontem às 5 da tarde. No Jardim América, 11 da noite, o sistema foi restabelecido, mas depois de ficar horas e horas, porque a queda aconteceu na sexta-feira, mas a mesma sorte não tiveram os moradores. Chácaras Olhos d'Água em Senador Canedo continuam sem energia. Setor Cora Coralina voltou às 9 da noite de ontem. Balneário Meia Ponte continua sem energia. Residencial Morumbi, Residencial Boa Vista também em Senador Canedo. Vamos passar para a sua assessoria esses bairros onde as pessoas clamam pela retomada da energia. E eu quero encerrar com o Maicon. O Maicon continua com o pessoal aí mostrando os prejuízos, produtos descongelados. Para a gente encerrar, então, a sua participação, Maicon, por favor. A gente falou dos prejuízos, né, Luciana? Agora a gente tem as imagens para mostrar. Inclusive, isso aí é de um comércio, a gente tem várias coisas. E o do Reginaldo, que tinha falado em relação aos pães de queijo, isso está tudo na porta da fábrica dele. São vários e vários sacos, inclusive um caminhão que ele vai ter que descartar agora
porque não tem chance de ser reutilizado esse material. E agora o medo dos moradores tem é justamente que essa energia que voltou poucos minutos antes da gente entrar ao vivo caia novamente, já que o problema não começou na sexta-feira com a ventania. Eles alegam que é justamente por conta de um transformador que, inclusive, equipes da própria Enel já teriam informado para eles que esse transformador não consegue atender a região. E aí eles querem uma providência em relação a isso, porque o medo é justamente, terminou o link, a equipe vai embora, a energia acabe e eles fiquem no prejuízo de novo. Ok, isso daí, Maicon, avisa aos moradores que nós estaremos juntos hoje à tarde. A equipe da TV Serra Dourada, equipes da Enel, porque o Roberto garantiu aqui ao vivo que isso vai acontecer e a gente faz questão de mostrar essa verificação na rede, qual é essa carga de energia aí no Jardim Petrópolis e, acima de tudo, o que será feito. Muito obrigada aos moradores, comerciantes, por confiarem no nosso jornalismo. Maicon, daqui a pouco você volta com outras informações. E nosso boa tarde também ao Roberto Vieira, que é diretor de Planejamento e Gestão da Enel. Uma boa tarde, boa semana. Boa tarde, agradeço o espaço aqui para a gente poder falar um pouco sobre o que aconteceu, prestar contas para a população. E nesse caso específico, pode contar com o nosso compromisso. Vamos ter a equipe de técnicos especializados ainda hoje fazendo as verificações e será um prazer ter o acompanhamento da equipe de vocês no local. Estaremos juntos com certeza. Mais Perfeito. uma vez, obrigada.